Direito Previdenciário, Conceitos, Aposentadorias e Desafios, 2020 a 2025. Conceito e fundamentos do direito previdenciário. O direito previdenciário é o ramo do direito público que lida com a previdência social, parte integrante da Seguridade Social ao lado da saúde e da assistência social. Seu objetivo é proteger os indivíduos contra riscos sociais, doenças, invalidez, idade avançada, desemprego, morte, maternidade, etc., garantindo meios de subsistência e uma vida digna nos momentos em que o trabalhador não pode prover seu próprio sustento. Em outras palavras, a Previdência Social funciona como um seguro público financiado pela sociedade para amparar o trabalhador e sua família quando sobrevêm contingências que o impedem de trabalhar. A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios da Seguridade Social. Artigo 194, parágrafo único, que orientam o direito previdenciário. Entre eles, destacam-se: universalidade da cobertura, ampla proteção a todos os necessitados, dentro do possível, uniformidade e equivalência entre populações urbanas e rurais, sem discriminação, levando em conta peculiaridades de cada grupo, seletividade e distributividade, focalizar os benefícios em quem mais precisa, já que os recursos são limitados, irredutibilidade do valor dos benefícios, garantia de manutenção do valor real, com reajustes regulares pela inflação, equidade na forma de custeio, todos contribuem para o financiamento de acordo com sua capacidade, de forma justa, diversidade da base de financiamento. A Seguridade é financiada por múltiplas fontes, contribuições de empregados, empregadores, impostos etc. Caráter democrático e descentralizado da administração, gestão participativa envolvendo governo, empregados e empregadores. Esses princípios refletem os valores de solidariedade e justiça social que norteiam a Previdência. É importante notar que, diferentemente da saúde e da assistência social que têm caráter universal e são financiadas por impostos para atender até quem nunca contribuiu diretamente, a Previdência Social tem natureza contributiva e caráter de seguro, ou seja, para ter direito aos benefícios previdenciários, em regra o cidadão precisa ter contribuído durante sua vida laboral. Isso torna a Previdência seletiva. Todos podem aderir, mas somente quem contribui, ou seus dependentes, terá direito às prestações, salvo em hipóteses específicas. Esse modelo contributivo visa assegurar o equilíbrio financeiro do sistema, mas também impõe desafios de inclusão. Por exemplo, trabalhadores informais ou de baixa renda muitas vezes ficam descobertos por não conseguirem contribuir regularmente. Estrutura da Previdência Social no Brasil. A Previdência Social brasileira está organizada em diferentes regimes. O principal é o Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que atende aos trabalhadores do setor privado, trabalhadores autônomos e outros segurados não cobertos por regimes próprios. O RGPS é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, autarquia federal responsável por arrecadar as contribuições e conceder os benefícios previstos em lei. Além do RGPS, existem os regimes próprios de previdência social, RPPS, mantidos por alguns entes públicos, União, estados, municípios, para seus servidores estatutários. Os servidores federais, por exemplo, têm um RPPS com regras próprias. Embora desde a reforma de 2019 as regras tenham convergido em muitos pontos com as do RGPS, inclusive com o mesmo teto de benefícios, os militares das Forças Armadas possuem um sistema à parte, regido por leis específicas. Do ponto de vista legal, 3 normas se destacam no arcabouço previdenciário brasileiro: a Lei nº 8.212/1991, que trata do financiamento da Seguridade Social, definindo as fontes de custeio e a organização da arrecadação; a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, elencando os benefícios, requisitos e regras de cálculo; e, mais recentemente, a Emenda Constitucional número 103/2019 à Reforma da Previdência,
que alterou dispositivos constitucionais para modificar significativamente critérios de aposentadoria e pensões. Além disso, uma infinidade de decretos, portarias e regulamentos do INSS complementam essas normas, detalhando procedimentos. Financiamento: a Previdência Social é financiada pelo Sistema de Repartição Simples, em que os trabalhadores na ativa financiam os benefícios dos aposentados de hoje. Não há uma conta individual para cada contribuinte, mas sim um fundo coletivo. Conforme a Constituição, artigo 195, toda a sociedade financia a Seguridade Social, de forma direta e indireta, mediante diversas contribuições sociais. As principais fontes são: contribuições sobre a folha de salários pagas pelos empregadores, contribuições dos próprios trabalhadores, descontadas do salário mensalmente, contribuições sobre o faturamento e o lucro das empresas, e receitas do governo. Essa diversificação busca distribuir o ônus do custeio e acompanhar as mudanças da economia. Entretanto, na prática, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento dos empregados formais e a contribuição dos próprios trabalhadores representam parcelas significativas do financiamento, o que cria desafios em épocas de desemprego alto ou aumento da informalidade. Filiação e inscrição: todo trabalhador com carteira assinada, regime CLT, é automaticamente filiado ao RGPS e tem contribuições recolhidas. Além destes segurados obrigatórios, empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, como autônomos e empresários, e segurados especiais, como pequenos produtores rurais em regime de economia familiar. A legislação permite que pessoas sem renda própria contribuam como segurados facultativos. Por exemplo, estudantes, donas de casa, para terem direito à proteção previdenciária. A filiação ao sistema traz consigo a necessidade de cumprir carências um número mínimo de contribuições mensais, para acessar certos benefícios. Um estudante de direito deve conhecer as categorias de segurados, pois cada uma tem regras específicas de contribuição, e saber que a qualidade de segurado, estar em dia ou no período de graça após contribuições, é condição fundamental para receber a maioria dos benefícios. Benefícios previdenciários principais: a Previdência Social oferece diversos benefícios aos segurados e seus dependentes, visando protegê-los nas contingências previstas em lei. Dentre os principais benefícios previdenciários, destacam-se: a aposentadoria por idade, é a modalidade básica de aposentadoria programada, concedida ao segurado que atinge a idade mínima estabelecida em lei, desde que tenha cumprido a carência exigida, tempo mínimo de contribuição. Após a reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria por idade no RGPS requer 65 anos de idade para os homens e 62 anos de idade para as mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuições comprovadas. Importante: para os homens que começaram a contribuir após a reforma, a lei exige 20 anos de contribuição mínima, mas há regras de transição para quem já contribuía antes, permitindo aos homens que já estavam no sistema aposentar com 15 anos de contribuição, conforme o caso. Essa aposentadoria tem valor calculado segundo as novas regras gerais, média de todos os salários de contribuição, aplicando o coeficiente 60% mais 2% ao ano, conforme detalhado adiante. No caso dos trabalhadores rurais, prevalecem condições diferenciadas. Eles podem se aposentar por idade aos 60 anos, homens, e 55 anos, mulheres, desde que comprovem 15 anos de atividade rural em regime de economia familiar. Esse critério rural, mantido mesmo após 2019, reconhece as condições mais duras do trabalho no campo e dispensa contribuições mensais prévias, basta a prova da atividade rural, pois contribuem de forma indireta sobre a produção. A aposentadoria por tempo de contribuição era a modalidade de benefício que permitia ao segurado aposentar-se apenas pelo tempo de serviço contribuição, independente da idade. Antes de 2019, requeria 35 anos de contribuição para homens ou 30 anos para mulheres. No RGPS,
e o valor sofria incidência do chamado fator previdenciário, um índice redutor para aposentadorias precoces. Após a reforma de 2019, essa modalidade deixou de existir para novos segurados. A EC 103/2019 extinguiu a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, justamente para evitar aposentadorias em idades muito jovens. Todavia, regras de transição foram estabelecidas para quem já estava perto de se aposentar nessa condição, garantindo uma adaptação gradual. As principais regras de transição para aposentadoria por tempo são: sistema de pontos. Soma-se a idade do segurado com seu tempo de contribuição. Em 2019, exigia-se 86 pontos, mulheres, e 96, homens. Essa pontuação vem aumentando 1 ponto por ano. Em 2025, por exemplo, são necessários 92 pontos para mulheres, mínimo 30 anos de contribuição, e 102 pontos para homens, mínimo 35 anos de contribuição. A pontuação continuará subindo até alcançar 100 pontos, mulheres, e 105, homens, em 2033, quando então essa regra se encerra. Idade mínima progressiva. Nessa transição, além do tempo de contribuição, 30 a 35 anos, exige-se uma idade mínima que começou em 56 anos, mulheres, e 61 anos, homens, em 2019, aumentando 6 meses a cada ano. Em 2025, essa idade mínima já está em torno de 59 anos para mulheres e 64 anos para homens, além do tempo de contribuição completo. Ao final da transição, por volta de 2030, chegará a 62 anos, mulheres, e 65 anos, homens, equiparando-se aos novos requisitos permanentes. Pedágio de 50%, voltada a quem estava há 2 anos ou menos de cumprir o tempo de contribuição na época da reforma. Nessa regra, o segurado pode aposentar-se sem idade mínima, desde que contribua por um período adicional equivalente a 50% do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019. Se faltava um ano para completar 35, ele precisará trabalhar um ano mais 6 meses. Nessa hipótese, incide o fator previdenciário no cálculo, reduzindo o valor, dada a aposentadoria mais precoce. Pedágio de 100%, requer idade mínima de 57 anos, mulheres, ou 60 anos, homens, mais o cumprimento de tempo de contribuição restante em dobro, ou seja, calcula-se quanto faltava para 30 a 35 anos na data da reforma e exige-se trabalhar aquele tempo x2. A vantagem é que, cumprindo isso, o benefício é calculado sem fator previdenciário, que geralmente resulta em valor maior que no pedágio 50%. Com essas regras, busca-se evitar a aposentadoria muito precoce, mas ao mesmo tempo permitir que quem já tinha longas carreiras laborais se aposente nos próximos anos sem precisar atingir de imediato as idades finais. Um estudante de direito deve acompanhar essas nuances, pois cada caso pode exigir planejamento para escolher a regra mais favorável. Aposentadoria especial. Benefício devido ao segurado que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, químicos, físicos, biológicos, periculosidade, acima dos limites legais. Tradicionalmente, essa aposentadoria exigia 15, 20 ou 25 anos de contribuição, conforme a gravidade da exposição. Nessas condições, sem idade mínima, e concedia benefício integral, sem fator. A reforma de 2019 também alterou a aposentadoria especial, prevendo idades mínimas: 55 anos de idade para atividades de alto risco que exigem 15 anos de contribuição especial, 58 anos para risco moderado, 20 anos de contribuição, e 60 anos para risco baixo, 25 anos de contribuição. Além disso, vedou a conversão de tempo especial em comum após a reforma. Assim, ficou mais difícil aposentar-se antecipadamente por insalubridade. Agora é preciso cumprir não só o tempo especial, mas também ter uma idade mínima, o que impacta especialmente trabalhadores expostos que começaram muito jovens. Ainda regras de transição também para esses casos, com pontuação idade mais tempo especial.
A aposentadoria especial continua sendo integral, 60% mais 2% por ano além de 20 e 15 anos, o que na prática para 25 anos dá 70% da média, aumentando 2% a cada ano extra. Portanto, é vantajoso contribuir mais tempo ou complementar com tempo comum para elevar o valor. Aposentadoria por invalidez atual. Aposentadoria por incapacidade permanente é a aposentadoria devida ao segurado que fica total e permanentemente incapaz de trabalhar, sem possibilidade de reabilitação em outra função, por doença ou acidente. Invalidez aqui significa que a pessoa, por questão de saúde, não consegue mais exercer atividade que lhe garanta subsistência. Antes da reforma, essa aposentadoria era sempre integral, 100% da média salarial, calculada pela média das 80% maiores contribuições do segurado, descartando 20% das menores, para não prejudicar quem teve baixos salários ou períodos sem contribuição. Com a reforma de 2019, houve mudanças drásticas. O benefício foi renomeado para aposentadoria por incapacidade permanente e seu cálculo foi equiparado ao das aposentadorias comuns. Agora, o valor corresponde a 60% da média de 100% dos salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, homens, ou 15 anos, mulheres. Na prática, isso significa que alguém que tenha contribuído pelo período mínimo receberá apenas 60% da média salarial, e só obterá 100% da média se tiver 40 anos de contribuição homem ou 35 anos, mulher, o que raramente ocorre antes da invalidez. Essa nova regra reduziu significativamente o valor dessas aposentadorias para segurados com menos tempo de contribuição, gerando muita preocupação. Exceção: se a incapacidade permanente decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a Constituição determina que o benefício seja 100% da média, sem cortes, mantendo a proteção máxima nesses casos relacionados à atividade laboral. Em todos os casos, a concessão depende de perícia médica do INSS para comprovar a incapacidade insuscetível de reabilitação. Pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do segurado que venha a falecer, ou, em caso de desaparecimento, tiver morte presumida declarada. Os dependentes podem ser cônjuge ou companheiro, filhos até 21 anos ou inválidos deficientes, ou equiparados a filho, como enteados dependentes econômicos, ou, na falta destes, pais, ou irmãos dependentes até 21 anos ou inválidos. Nessa ordem de prioridade, a pensão por morte não exige carência, número mínimo de contribuições, basta que o falecido tenha qualidade de segurado na data do óbito. A reforma da Previdência alterou profundamente o cálculo da pensão por morte para óbitos ocorridos a partir de 13 de novembro de 2019. A renda mensal inicial da pensão passou a ser equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por invalidez na data do óbito, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. Assim, uma família com um único dependente, por exemplo, apenas a viúva, recebe 60% do valor que o segurado recebia. Se houver 2 dependentes, 70%, 3 dependentes, 80%, e assim por diante, até 100% no caso de 5 ou mais dependentes. Quando um dos dependentes deixa de ter direito, por exemplo, um filho atinge 21 anos, sua cota de 10% é extinta, não sendo revertida aos demais. O benefício diminui proporcionalmente. Antes da reforma, a pensão geralmente correspondia a 100% do valor da aposentadoria do segurado, ou 100% da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito, se não aposentado ainda. Portanto, a nova regra reduz o valor pago em muitos casos, principalmente para dependentes únicos. Vale mencionar que cônjuges jovens sem filhos, após cessar a pensão que agora tem duração variável conforme a idade do cônjuge beneficiário, não tem mais direito permanente. A pensão por cônjuge deixou de ser vitalícia para pessoas muito jovens.
seguindo regras escalonadas de duração introduzidas em 2015 e mantidas após 2019. Auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, é o benefício devido ao segurado que, por doença ou acidente, fica temporariamente incapaz de trabalhar. Após 2019, seu nome oficial passou a ser auxílio por incapacidade temporária, mas a natureza permanece. Para ter direito, o segurado precisa comprovar a incapacidade em perícia médica do INSS e ter cumprido carência de 12 contribuições, salvo se a incapacidade decorre de acidente de qualquer natureza, ou de doenças graves previstas em lei, que isentam carência. O benefício é devido a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, no caso de empregados. O cálculo do valor corresponde a 91% do salário de benefício que é a média das contribuições, com regras específicas. Com a reforma, o salário de benefício passou a considerar todas as contribuições, 100% da média, o que pode ligeiramente reduzir o valor em comparação com o cálculo antigo que descartava as 20% menores. Trata-se de um benefício temporário. O segurado é convocado periodicamente para reavaliação e, uma vez recuperado, ou reabilitado para outra função, o auxílio é cessado. Se após 2 anos a pessoa for considerada permanentemente inválida, o auxílio-doença pode ser convertido em aposentadoria por invalidez, agora chamada incapacidade permanente. Durante a pandemia de Covid-19 e depois dela, houve esforços de simplificação, como o projeto Ateste-Med, perícia médica indireta, com análise de atestados, para agilizar a concessão, mas isso teve idas e vindas nas regulamentações. Um ponto importante: o benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, e o segurado em auxílio-doença não pode exercer atividade remunerada, sob pena de perda. Auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, pago ao segurado que sofreu um acidente, relacionado ou não ao trabalho, e, após consolidação das lesões, ficou com sequela permanente que reduz a sua capacidade laboral, mas não a ponto de gerar invalidez total. Por exemplo, perda de um dedo, redução da visão de um olho, limitação de movimentos, etc. Esse auxílio é devido apenas após o fim do auxílio-doença, quando a pessoa retorna ao trabalho, ainda que parcialmente limitada. O valor do auxílio-acidente é equivalente a 50% do salário de benefício que seria usado para aposentadoria por invalidez. Ele é pago cumulativamente com o salário do trabalhador, se ele continuar trabalhando, até a aposentadoria. Quando então é cessado, não se acumula auxílio-acidente com aposentadoria. Não há auxílio-acidente para segurado facultativo nem para empregado doméstico, categorias excluídas pela legislação. Embora modesto, esse benefício reconhece que a vítima de acidente terá menor produtividade e ou empregabilidade, compensando-a parcialmente. Salário-maternidade, benefício pago à segurada gestante durante 120 dias, aproximadamente 4 meses, por ocasião do parto, para lhe garantir renda durante a licença-maternidade. Também é devido nos casos de adoção para crianças até determinada idade, ou guarda judicial para fins de adoção, e ao segurado homem no caso de adoção ou se for o viúva cuja esposa faleceu após o parto, nesse caso ele recebe pelo restante do período. O salário-maternidade é devido desde o início do afastamento, que pode começar entre 28 dias antes do parto e a data do parto, conforme a escolha da mãe. Para as seguradas empregadas, quem paga é o empregador, mas ele depois deduz o valor nas contribuições à Previdência, ou seja, o INSS arca indiretamente. Para as demais seguradas, autônomas, desempregadas ainda com qualidade de segurado, etc., o INSS paga diretamente. A carência para salário-maternidade varia. Para empregadas não há carência, basta estar filiada. Para contribuintes individuais e facultativas requer 10 contribuições antes do parto, e para desempregadas depende de estarem no período de graça. O valor corresponde à remuneração da segurada, no caso de empregada, o salário integral, nas demais, a média contributiva, respeitando o mínimo e teto. Salário família,
é um benefício de valor fixo e baixo, pago por filho, ou equiparado, de até 14 anos de idade ou inválido, aos segurados de baixa renda. Atualmente, somente empregados e trabalhadores avulsos que ganham até certo limite, atualizado periodicamente, em 2023 era cerca de R$ 1.754, têm direito. O valor é irrisório, em 2023, R$ 56 por filho menor de 14, aproximadamente, e pago junto com o salário. Empresa compensa depois com INSS, ou benefício. Embora seja tecnicamente um benefício previdenciário, o salário família tem caráter mais social e vem perdendo importância relativa, já que o limite de renda é baixo. Com a SE 103/2019, foram extintos o salário família e o auxílio reclusão para quem ganhar acima do limite. Antes esses benefícios tinham duas faixas. Agora é focado só para baixa renda. BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, ainda que seja assistencial, e não parte da previdência contributiva. Convém citar o BPC previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Ele garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência de qualquer idade, que pertençam a famílias de baixa renda. Renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, com algumas flexibilizações jurisprudenciais. O BPC não requer contribuições, pois é financiado pelo Tesouro, Assistência Social, e não dá direito a 13º nem deixa pensão. Mencionamos o BPC porque ele complementa a proteção social para aqueles que não conseguiram contribuir ou são muito pobres. Um advogado previdenciarista frequentemente lida com pedidos de BPC para clientes idosos sem contribuição suficiente. Por exemplo, a reforma de 2019 não alterou a idade do BPC, chegou-se a propor baixar para 60 ou subir para 70, mas nada foi aprovado, apenas indexou o critério de renda e permitiu concessões com critérios mais amplos via regulamentação. Reforma da Previdência de 2019, Emenda Constitucional 103/2019. A Emenda Constitucional número 103, de 2019, conhecida como Reforma da Previdência, foi promulgada em 13 de novembro de 2019 e trouxe mudanças profundas no sistema previdenciário brasileiro. Essa reforma é, sem dúvida, matéria obrigatória para qualquer estudante de direito previdenciário, pois alterou diversos parâmetros de aposentadorias e pensões previstos na Constituição. Os principais pontos da reforma foram: introdução de idade mínima para a aposentadoria. A mudança mais emblemática foi exigir uma idade mínima para a aposentadoria de todos os segurados da RGPS. Desde 1991 existia a aposentadoria por idade, 65 anos homem, 60 mulher, mas paralelamente havia a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, 35-30 anos. A SE 103/2019 acabou com a aposentadoria apenas por tempo para novos segurados e estabeleceu que, dali em diante, a aposentadoria ordinária no RGPS requer 65 anos de idade, homens, e 62 anos, mulheres, além de um tempo mínimo de contribuição. Para os homens, a regra permanente fixou 20 anos de contribuição mínima, exceto para quem já estava filiado antes da reforma, que mantém 15 anos, para as mulheres, 15 anos de contribuição, não alterado. Essa medida alinhou o Brasil a uma tendência mundial de elevar a idade de aposentadoria diante do aumento da expectativa de vida. Vale lembrar que no serviço público, RPPS federal, a idade mínima já era 60h/55 metros desde 2013, e passou a 65-62 também após 2019. Para professores e policiais, idades diferenciadas foram mantidas com pequenos ajustes. Professora do ensino básico pode aposentar aos 57 anos, professor aos 60, no RPPS, por exemplo. Novas regras de cálculo dos benefícios. A reforma unificou e tornou mais rigorosas as fórmulas de cálculo das aposentadorias. Antes, cada espécie de aposentadoria tinha um cálculo distinto e, em geral, considerava-se a média dos 80% maiores salários de contribuição desde 1994,
descartando os 20% piores para então aplicar um coeficiente. Com a reforma, o cálculo foi simplificado e, de certo modo, tornado menos benéfico. Agora todos os salários de contribuição entram no cálculo da média, inclusive os mais baixos, o que em si já reduz um pouco a base de cálculo. Sobre essa média, aplica-se um coeficiente inicial de 60%, ao qual se acrescenta 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição além do mínimo, 20 anos H 15 anos M. Em outras palavras, contribuir apenas o mínimo dá direito a 60% da média. Para receber 100% da média, o homem precisa de 40 anos e a mulher de 35 anos de contribuição. Essa nova fórmula vale para aposentadorias por idade e aposentadorias por tempo, transição, concedidas após a EC 103, bem como para a aposentadoria por incapacidade permanente, invalidez comum. Exemplo, um homem que contribuiu 30 anos alcança 60% mais 2% x 30-20, igual a 80% da média salarial. Uma mulher com 20 anos de contribuição alcança 60% mais 2% x 20-15, igual a 70% da média. Essa mudança incentivou carreiras contributivas mais longas e diminuiu o valor de benefícios de quem tem poucas contribuições, um claro esforço de economia. Importante, nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo, garantia mantida pela Constituição, e o teto do RGPS, valor máximo pago pelo INSS, permanece, sendo reajustado anualmente. Em 2025 está em torno de R$8.000. Regras de transição, reconhecendo que milhões de trabalhadores estavam próximos de se aposentar pelas regras antigas, a reforma previu 6 regras de transição no RGPS, já mencionadas, pontos, idade mínima, pedágios, etc., e outras específicas para o RPPS. Essas transições buscam um meio termo, não deixar ninguém que estava na iminência do benefício esperar décadas a mais, mas gradualmente inserir critérios novos. Conforme vimos, a regra de pontos que aumenta a cada ano, regra de idade mínima progressiva que adiciona 6 meses por ano, pedágios de 50% e 100%, e regras especiais para professores que nas transições têm redução de 5 pontos ou 5 anos na idade, e para servidores públicos que em geral seguem as idades mínimas e pedágios similares, porém exigindo 25 anos de serviço público, 5 no cargo. As transições implicam que até por volta de 2030 a 2033 ainda haverá pessoas se aposentando um pouco mais cedo que a regra permanente, desde que se encaixem nas fórmulas estabelecidas. Um detalhe: até as aposentadorias por idade tiveram transição. A idade das mulheres, que era 60 anos, está aumentando 6 meses por ano desde 2020, até chegar a 62 em 2023, o que já ocorreu. Assim, em 2020 a mulher precisava de 60,5 anos, 2021, 61, 2022, 61,5, e a partir de 2023, 62 anos. Hoje, a aposentadoria por idade já exige 62 anos, mulher, e 65 homem. Essa transição curta foi para as mulheres, já que os homens mantiveram 65 anos antes e depois da reforma, mas os homens tiveram a questão dos 15 vs 20 anos de contribuição mínimos como mudança. Alterações em benefícios específicos, além das regras gerais, a EC 103/2019 trouxe disposições importantes, como pensão por morte. Conforme detalhado, o cálculo mudou para 50% mais 10% por dependente, o que reduz os valores pagos e força as famílias a se reorganizarem com uma renda menor em caso de perda do provedor. Acúmulo de benefícios, passou-se a limitar o acúmulo. Por exemplo, uma viúva que já tem a sua aposentadoria e vem a receber pensão por morte do cônjuge agora não pode mais somar integralmente os dois valores. Ela receberá 100% do benefício de maior valor e apenas uma parcela de 60%, 40%, 20% ou 10%, dependendo do valor, de cada outro benefício adicional, de acordo com faixas definidas em lei. Isso evita que uma mesma pessoa receba 2 ou mais benefícios integrais elevados,
o que foi justificado como medida de contenção de gastos, aposentadorias especiais, como mencionado, inclusão de idades mínimas conforme tempo especial, 55, 58 ou 60 anos e fim da conversão de tempo especial em comum para quem continuou na atividade após a reforma. Também houve mudanças no caso de professores, os professores da educação básica, infantil, fundamental, médio, continuam podendo aposentar com menos idade, mas agora precisam de 60 anos homem e 57 anos, mulher, de idade, com 25 anos de efetivo magistério, segundo as regras permanentes, além de regras de transição específicas. No RGPS, a transição exige 92 pontos homem/diagonal 82 mulher em 2023, mais 1 ponto por ano. Atualização de terminologia e normas. A reforma ajustou a Constituição e abriu caminho para leis posteriores. Alguns benefícios foram renomeados: invalidez, incapacidade permanente, auxílio-doença, incapacidade temporária. A EAC também determinou que o cálculo da média deveria incluir 100% das contribuições, o que se aplicou tanto a benefícios futuros quanto a certas revisões de benefícios antigos via decisão judicial, como vimos na revisão da vida toda. Outro ponto foi a criação, no texto constitucional, de uma regra de revisão das aposentadorias por invalidez concedidas antes da reforma, quando o aposentado por invalidez já em gozo do benefício fizer 62 anos, 65 anos, o benefício deve ser recalculado pela regra de aposentadoria por idade, se isso lhe for mais vantajoso, garantindo que quem teve invalidez precoce não fique para sempre com o valor calculado lá atrás sem reajustes reais. Regras para servidores públicos. A EAC 103 atingiu também fortemente os servidores. Aposentadorias de servidores federais agora exigem 65-62 anos, com 25 anos de serviço, 10 no serviço público e 5 no cargo, e a fórmula de cálculo deles espelha a do RGPS, 60% mais 2% a, exceto para quem tinha direito adquirido a paridade e integralidade. Acabou a aposentadoria só por tempo no serviço público também, e muitos estados e municípios aprovaram reformas locais alinhadas a isso de 2020 em diante. Criou-se também a figura do pedágio 100% para servidores, idade mínima 57 a 60 mais tempo faltante dobrado, e reforçou-se a necessidade de previdência complementar para servidores. A EAC obrigou todos os entes federativos a criar fundos de pensão complementar e limitou o benefício público deles ao teto do RGPS. Quem ingressou após essas reformas recebe do RPPS no máximo o teto, se quiser mais, contribui à parte. Medidas antifraude e outras leis conexas. No mesmo ano da reforma, houve a Lei nº 13.846/2019, originada da MP 871/2019, que implementou um amplo programa de revisão de benefícios e combate a fraudes. Essa lei exigiu, por exemplo, prova documental de união estável para pensão por morte. Antes bastava testemunhas, agora precisa documentação mais testemunhas. Revisou regras de auxílio reclusão, limitado também a baixa renda e só para pena em regime fechado. Instituiu um programa de revisão de benefícios por incapacidade de longa duração, dentre outros. Embora separada da S 103, ela complementa o pacote de endurecimento das regras previdenciárias ocorrido em 2019. Em resumo, a reforma de 2019 buscou postergar aposentadorias, exigindo idades maiores, desincentivar benefícios precoces, fim da aposentadoria por tempo, restrições nas especiais, reduzir valores médios dos benefícios, cálculo menos vantajoso, pensão por morte menor, fim de acúmulos integrais, e fortalecer o equilíbrio financeiro do sistema. Estimava-se na época uma economia fiscal significativa em 10 anos. É fundamental destacar que essas mudanças, embora necessárias segundo muitos analistas, impactaram direitos e geraram debates sobre sua justiça. Alguns pontos chegaram aos tribunais, mas em geral a reforma foi validada. Por fim, é importante entender que muitas das mudanças são graduais. A cada ano,
De 2020 em diante, os requisitos de aposentadoria se ajustam automaticamente pelas regras de transição. Por exemplo, em 2025 houve pequenos ajustes, a pontuação subiu para 92,102 pontos. A idade mínima na transição por tempo atingiu 59,64 anos, e assim por diante. Do mesmo modo, valores são atualizados, o teto do RGPS, salário mínimo e faixas de contribuição reajustam anualmente. Portanto, o estudo do direito previdenciário pós-reforma demanda atenção constante aos atos normativos que implementam essas atualizações, portarias do Ministério da Previdência, etc. e aos impactos práticos para os segurados. Situação atual, 2020 a 2025. Nos anos que se seguiram à reforma de 2019, o cenário previdenciário brasileiro vivenciou a implementação das novas regras, algumas novidades jurisprudenciais e dificuldades práticas de gestão. Destaquemos alguns aspectos da situação recente, 2020 a 2025, implementação das novas regras. A partir de 2020, quem entrou com pedido de aposentadoria já teve o benefício calculado segundo as normas da S-103. Muitos segurados que planejavam se aposentar por tempo de contribuição tiveram que se adaptar às regras de transição, por exemplo, trabalhadores correndo contra o tempo para alcançar a pontuação necessária antes que a exigência subisse no ano seguinte. Isso fomentou a busca por planejamento previdenciário. Simulações de quando e como se aposentar com o melhor benefício possível tornaram-se comuns. Escritórios e advogados previdenciários passaram a orientar clientes quanto à melhor regra de transição aplicável, ou a esperar atingir determinado requisito para escapar de um coeficiente muito baixo. A própria reforma antecipou que haveria demanda por cálculos complexos, e de fato muitas ações judiciais têm surgido questionando contagens de tempo, aplicação de índices ou buscando aproveitar direitos adquiridos antes da reforma. Para o estudante de direito, isso significa que o conteúdo teórico se desdobra em prática. Entender como calcular um benefício e verificar se o INSS o fez corretamente é uma habilidade essencial, já que erros administrativos podem e devem ser questionados em nome do segurado. Judicialização pós-reforma. Algumas questões polêmicas acabaram decididas nos tribunais. A mais notória é a chamada revisão da vida toda. Trata-se de uma tese revisional referente a aposentadorias concedidas entre 1999 e 2019, que originalmente eram calculadas com base apenas nas contribuições vertidas após julho de 1994. O Plano Real, descartando salários anteriores a essa data. Segurados que tiveram altos salários antes de 1994, e depois salários menores ou lacunas, sentiam-se prejudicados por não poder usar esses valores no cálculo. Após decisões divergentes em instâncias inferiores, o caso chegou ao STF. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, decidiu por 6 votos a 5 a favor de segurados, firmando a tese de que quem se aposentou após a Lei 9.876/99 que implantou aquela regra de descarte, e antes da SE 103/2019 tem direito de optar pela regra definitiva de cálculo, considerar todas as contribuições, se isso for mais vantajoso. Em outras palavras, a revisão da vida toda foi considerada válida e constitucional, permitindo ao aposentado incluir no cálculo todas as contribuições de sua vida, não apenas as posteriores a 94, desde que ele tivesse começado a contribuir antes de 1999. Essa decisão beneficiou sobretudo aposentados antigos com salários altos no início da carreira, e estima-se um impacto significativo em valores retroativos e aumento de despesas para o INSS. O STF modulou alguns efeitos. Por exemplo, discutiu-se se quem já tinha mais de 10 anos de aposentadoria poderia pedir, devido à decadência, mas em geral muitos já entraram com ações para garantir esse recálculo. Essa situação ilustra como o direito previdenciário está em evolução mesmo após reformas. Interpretações judiciais podem ampliar direitos, desafios administrativos. Fila do INSS. Nos últimos anos,
o INSS enfrentou sérios problemas de atraso na análise de benefícios. Houve um acúmulo progressivo de requerimentos pendentes, agravado por diversos fatores: redução do quadro de servidores, muitas aposentadorias de funcionários do INSS sem reposição suficiente, aumento de pedidos em certos períodos, como durante a pandemia, que gerou muitas solicitações de auxílio-doença e BPC, greves de servidores e peritos médicos. Em 2022 e 2023 houve paralisações longas e dificuldades com a implementação de sistemas como a perícia médica simplificada. Em abril de 2025, a fila de espera por benefícios do INSS atingiu um recorde de cerca de 2,7 milhões de requerimentos em análise, quase o dobro do que era um ano antes. Este estoque incluiu pedidos de aposentadoria, pensões, auxílios e BPC, muitos já com prazo legal estourado. Por lei, o INSS deveria analisar benefícios em até 45 dias, ou 30 dias no caso do BPC, mas na prática milhares de pessoas aguardam bem mais. A maior parte da fila são benefícios por incapacidade, cerca de 48%, ou seja, auxílios-doença e aposentadorias por invalidez, que dependem de perícia médica e sofreram impacto da falta de peritos. Benefícios assistenciais, BPC, respondiam por cerca de 24% da fila e aposentadorias 17%, segundo dados de maio de 2025. Essa demora tem efeitos sérios. Segurados doentes ficam meses sem renda enquanto esperam. Quando finalmente aprovados, o governo tem de pagar valores acumulados de atrasados que em 2025 estimava-se já na casa de 6 bilhões de reais para 3 milhões de pedidos pendentes, podendo chegar a 14 bilhões de reais em 12 meses se nada fosse feito. Ou seja, além do prejuízo social, a demora gera um passivo financeiro pesado. O governo atual anunciou medidas para reduzir a fila, contratação de funcionários temporários, pagamento de bônus por análise extra, mutirões, e melhora nos sistemas. De fato, a Instituição Fiscal Independente, IFE, notou em relatório que a análise mensal de pedidos começou a superar a entrada de novos pedidos no início de 2025, ligeiramente reduzindo o ritmo de crescimento da fila. Mas normalizar o fluxo é um desafio. Para um estudioso do direito previdenciário, isso mostra que não bastam leis boas. A estrutura administrativa precisa funcionar para garantir o direito no tempo certo. O problema da fila do INSS tornou-se tão notório que chegou a ser noticiado amplamente, pressionando o governo a agir. Impacto financeiro e fiscal. Um dos objetivos da reforma de 2019 era controlar o crescimento do gasto previdenciário. De fato, ela freou a tendência de explosão de despesas, mas não estancou o déficit, até porque a reforma atinge principalmente aposentadorias futuras de quem era jovem. No curto e médio prazo, o grosso dos benefícios, aposentados atuais e quem se aposentou logo depois, ainda carrega direitos adquiridos ou regras brandas de transição. Assim, o déficit previdenciário, a diferença entre a arrecadação das contribuições e despesas com benefícios do RGPS, seguiu elevado nos anos recentes, suplementado pelo Tesouro. Além disso, novas pressões surgiram. Em 2023, o país instituiu uma política de valorização do salário mínimo, que prevê aumentos reais todo ano, inflação mais crescimento do PIB de 2 anos antes. Como todos os benefícios previdenciários não podem ser inferiores ao mínimo, e boa parte deles está exatamente no piso, aposentadorias de salário mínimo, BPC, pensões, etc., cada reajuste real do mínimo significa bilhões a mais em despesas previdenciárias. Segundo estimativas divulgadas em 2024, nos 4 anos seguintes a Previdência Social terá um aumento de pelo menos 100 bilhões de reais em despesas, em grande parte devido a essa política de elevação do salário mínimo acima da inflação. Esse número alarmante enriqueceu o debate sobre a sustentabilidade do sistema, já que o Brasil também aprovou um novo arcabouço fiscal que limita o crescimento dos gastos públicos. Equacionar o orçamento tornou-se prioritário.
conter despesas previdenciárias passou a ser visto como essencial para cumprir as metas fiscais. No entanto, medidas para conter gastos com benefícios são politicamente sensíveis. Em 2023 a 2024, por exemplo, discutiu-se a possibilidade de endurecer regras de concessão do BPC ou reavaliar auxílios-doença de longa duração, mas nada de impacto muito grande foi feito de imediato. Previdência complementar e consciência previdenciária. Após a reforma, ficou evidente para muitos trabalhadores que não poderão mais contar somente com a aposentadoria pública para manter seu padrão de vida na velhice, principalmente aqueles de renda média e alta. O teto do INSS, mesmo reajustado, costuma ficar bem abaixo dos últimos salários de um profissional qualificado, e como vimos, a média das contribuições pode reduzir ainda mais o valor. Com isso, houve um impulso ao crescimento da previdência complementar. Planos privados abertos, oferecidos por bancos e seguradoras, como PGBL e VGBL, e fundos de pensão fechados, geralmente oferecidos por empresas aos funcionários, ou categorias profissionais, ganharam relevância. A própria Previnorte, cuja matéria citamos, destaca a necessidade de poupança previdenciária e se coloca à disposição para auxiliar nisso. Além disso, os servidores públicos tiveram seus fundos de pensão consolidados, FUNPRESP no âmbito federal, outros nos estados. Para o profissional de direito previdenciário, isso abre um outro campo de atuação, direito da previdência complementar, regulado por leis específicas, que lida com planos de benefício definido, contribuição definida, portabilidade, resgate, etc., embora seja um campo distinto, contratual, de natureza privada, é complementar ao estudo da Previdência Oficial. Em suma, entre 2020 e 2025, a Previdência Social brasileira navegou pelas mudanças implementadas na reforma, enfrentou dificuldades operacionais, filas, perícias, e manteve-se no centro das preocupações econômicas. A realidade mostrou que, apesar da grande reforma, a situação financeira do sistema continuou frágil, especialmente diante de fatores como recuperação lenta da economia, menos contribuintes empregados, e decisões políticas de aumento de benefícios mínimos. Tudo isso prepara o terreno para os debates atuais sobre o futuro da Previdência. Desafios futuros e perspectivas da Previdência. O futuro da Previdência Social no Brasil é tema de intensos debates e preocupações. Diversos desafios estruturais se impõem nos próximos anos, exigindo possivelmente novas reformas ou medidas para garantir a sustentabilidade do sistema. Entre os principais desafios e perspectivas, destacam-se: envelhecimento populacional acelerado. O Brasil deixou de ser um país jovem e avança rapidamente em direção a uma população envelhecida. A taxa de natalidade caiu drasticamente nas últimas décadas de famílias numerosas para, hoje, cerca de 1,7 filho por mulher em média, e a expectativa de vida aumentou. Isso significa que, no médio e longo prazo, o número de beneficiários do sistema previdenciário crescerá enquanto o número de contribuintes tende a não acompanhar na mesma proporção. Estatísticas ilustram bem o problema. Em 2022 havia cerca de 32 milhões de brasileiros acima de 60 anos. Até 2070, esse número pode ultrapassar 75 milhões. A relação entre pessoas em idade ativa e idosos vai cair. Em 2050, projeta-se que haverá apenas 1,2 trabalhador para cada aposentado no Brasil. Hoje essa relação é por volta de 5 para 1, variando conforme a metodologia, mas a tendência é despencar. Com tão poucos contribuindo para cada beneficiário, o regime de repartição se torna financeiramente inviável. Especialistas alertam que, se nada for feito, o Brasil caminha para a insolvência fiscal devido à Previdência, comprometendo toda a economia. Juros subiriam, inflação e crise podem ser resultado de déficits previdenciários incontroláveis. Esse cenário demanda mudanças estruturais, sustentabilidade financeira e possibilidade de nova reforma. As projeções atuariais do governo e de órgãos independentes apontam que mesmo após a reforma de 2019, novos ajustes serão necessários. O Tribunal de Contas da União, TCU,
tem soado o alarme. Em janeiro de 2025, Vital do Rego, presidente do TCU, afirmou que em cerca de 5 anos a Previdência Social brasileira se tornará inviável, com risco de colapso e incapacidade de pagar aposentadorias se nada mudar. Esse tipo alerta: aposentadorias poderão deixar de ser pagas. Busca sensibilizar os gestores para agirem rápido. No Congresso Nacional, já se fala abertamente em uma nova reforma da Previdência a partir de 2025. Lideranças políticas reconhecem que, após passado o ciclo eleitoral municipal de 2024, será preciso encarar o tema, mesmo que impopular. O próprio governo federal, embora relutante em propor cortes de benefícios, vê-se pressionado pelo seu Ministério da Fazenda a discutir mudanças para cumprir o teto de gastos arcabouço fiscal nos anos seguintes. Organizações como a FEComércio SP, FISP e outras entidades empresariais já articulam propostas e agenda para a reforma da Previdência 2.0, envolvendo controle de despesas, revisão de regras e estímulo à economia. Possíveis medidas futuras: ainda não há um projeto fechado, mas especialistas e gestores sugerem caminhos, dentre os quais, elevação, ou equalização, da idade de aposentadoria, considerando a longevidade crescente. É possível que se discuta no futuro a necessidade de aumentar ainda mais a idade mínima ou unificar a idade entre homens e mulheres. Alguns países já projetam idades acima de 65 anos ou atrelam automaticamente a idade de aposentadoria à sobrevida média da população. No Brasil, já está previsto chegar a 65-62 até 2030, porém, em 2040 a 2050, talvez 65 anos seja considerado baixo se a expectativa de vida aos 65 crescer. Ajustes automáticos poderiam ser implementados para evitar ter que passar por nova PEC a cada 2 décadas. Revisão do cálculo dos benefícios. Outra possibilidade é reduzir ainda mais o valor inicial das de aposentadorias ou mudar a forma de reajuste. Por exemplo, alguns países adotam índices de reajuste diferentes, como inflação menos um fator, para controlar despesas no longo prazo. No Brasil, os benefícios acima do mínimo já só corrigem pela inflação, não tem ganho real. Poderia-se cogitar mudar o índice, hoje INPC, ou períodos de congelamento, embora isso esbarre no princípio da irredutibilidade real. Quanto ao cálculo inicial, já estamos em 60% mais 2%, difícil politicamente cortar mais. Mas poderia haver discussões para mudar a taxa de acréscimo, talvez exigir 30 anos para chegar a 100% para ambos os sexos, ou 1% por ano, etc. Também se fala em rever a regra de pensão por morte, pois apesar da mudança de 2019 ter economizado, ainda há quem defenda que 60% para cônjuge sozinho talvez seja muito generoso ou poderia condicionar a renda do dependente. Meios de testar necessidade. Contudo, qualquer redução adicional enfrenta resistência e questionamentos de inconstitucionalidade, dado o caráter alimentar dos benefícios. Mudanças no financiamento, diversificar a base contributiva. Um ponto crítico é repensar a forma de custeio da Previdência. Atualmente, a principal fonte são as contribuições sobre salários na economia formal. Só que a formalização do trabalho cresce pouco, e novas formas de trabalho, por aplicativos, freelancing, trabalho intermitente, escapam parcialmente da contribuição tradicional. Há propostas de tributação sobre robôs ou automação, de contribuição sobre transações, CPMF previdenciária, ou de aumentar a parcela da Seguridade financiada por impostos gerais, ou seja, toda a sociedade pagando via tributos, não só quem contrata a mão de obra. Um ex-ministro, José Sechin, ressaltou que o emprego formal com carteira assinada não crescerá como antes, e por isso seria preciso alterar o mecanismo de financiamento do sistema atual, embora ele mesmo diga que não dá para abandonar totalmente o modelo de repartição, que ainda é o mais usado no mundo pela facilidade de gestão e de solidariedade intergeracional. Provavelmente, busca-se um equilíbrio, manter o regime de repartição, mas com mais fontes, destinar receitas de certos impostos para a Previdência, e cobrando contribuição de quem hoje não contribui.
Discutir inclusão de trabalhadores autônomos de aplicativos no regime contributivo, aumentar a formalização, etc. Incorporação de regime de capitalização parcial. Durante a tramitação da reforma de 2019, cogitou-se criar um regime de capitalização individual para novos entrantes, mas a ideia foi abandonada no texto final. No futuro, esse debate pode voltar. Um regime de capitalização significa que cada trabalhador poupa para si mesmo, numa conta individual, e recebe no futuro o saldo acumulado, como um fundo de pensão. O Chile e outros países adotaram isso, mas enfrentaram problemas, benefícios insuficientes, necessidade de complemento estatal. É possível discutir um modelo misto, manter uma parte repartição para um benefício básico, e adicionar uma camada de capitalização obrigatória ou semi-obrigatória para complementar. O desafio é o custo de transição. Se jovens param de contribuir para o sistema atual e vão para contas individuais, quem paga os aposentados atuais? Isso requer dinheiro que o governo não tem sobrando. Ainda assim, a ideia de capitalização pode ressurgir como forma de aliviar o peso das futuras aposentadorias sobre as gerações ativas. Aperfeiçoamento da gestão, combate a fraudes e evasão. Outra frente de melhoria é fechar brechas de fraudes e sonegação. O governo terá que investir em tecnologia e fiscalização para garantir que empresas recolham corretamente as contribuições. Há muita dívida ativa previdenciária não paga, e que benefícios indevidos sejam coibidos. Em 2023, por exemplo, discutiu-se usar mecanismos de pente fino periódicos e cruzamento de dados, como um beneficiário de invalidez que abra CNPJ e volta a trabalhar, para cancelar benefícios irregulares. Cada real economizado em fraudes ajuda o equilíbrio. A digitalização do INSS, com sistemas como o Meu INSS e convênios para obter dados de renda, óbitos, etc., avança, e espera-se que a inteligência artificial e bancos de dados integrados reduzam erros e fraudes no futuro. Equidade intergeracional, um conceito importante para o futuro é equilibrar os interesses das gerações. As reformas geralmente afetam mais os jovens, que terão regras mais duras, do que os já aposentados, que mantêm direitos adquiridos. Isso gera um senso de injustiça para as novas gerações, que pagarão a conta. Políticas futuras talvez considerem alguma forma de distribuir sacrifícios, como restringir também aposentadorias muito altas já existentes via contribuição extraordinária, taxar inativos acima de certo valor, coisa que alguns regimes próprios já fazem para altas aposentadorias, ou ainda revisar privilégios setoriais. Uma área que pode ser revista é a previdência dos militares, que foi alterada em 2019 em lei separada, mas de forma menos austera. Mantiveram a aposentadoria cedo com integralidade, apenas cobrando uma contribuição dos pensionistas e aumentando um pouco o tempo de serviço de 30 para 35 anos. Dado o peso crescente do gasto militar e de segurança pública, policiais têm regras diferenciadas também. Eventualmente pode-se propor regras mais uniformes. Risco de inação. Se nenhuma medida significativa for tomada, o consenso é que o sistema acumulará déficits insuportáveis e ficará cada vez mais dependente do Tesouro, tirando recursos de outras áreas como educação, investimentos, etc. Uma projeção alarmante citada em debates é que o déficit previdenciário poderia atingir 11% do PIB em 2100 se mantidas as condições atuais. Embora 2100 pareça longe, o problema começa bem antes. Cada ano de atraso agrava a situação. Daqui a pouco mais de 5 a 10 anos, já poderemos enfrentar dificuldades em pagar benefícios regularmente, pressionando por reformas emergenciais. Vital do Rego resumiu: do jeito que está, a Previdência será inviável em 5 anos. Na próxima década talvez não haja receita para pagar aos aposentados. Essa frase, vinda do órgão fiscalizador, TCU, indica que o tempo para agir é curto. Perspectiva otimista. Por outro lado, há quem argumente que, se houver retomada do crescimento econômico, aumento da produtividade e formalização, e gestão eficiente, o quadro pode melhorar. Por exemplo, aumento de empregos formais eleva contribuições,
Salários maiores aumentam a base de arrecadação. Se a natalidade estabilizar e a reforma trabalhista trouxer mais pessoas para contribuir como autônomos, etc., parte do problema ameniza. Também, políticas para incentivar a inclusão previdenciária, facilitar contribuição de MEs, microempreendedores, intermitentes, podem ampliar o número de contribuintes. Tecnologias também podem reduzir custos operacionais do INSS. Porém, mesmo num cenário otimista, o fato é que a demografia é implacável. Menos jovens e mais idosos significará necessidade de ajustes, seja via regras ou via fonte de recursos. Em conclusão, o futuro da Previdência brasileira provavelmente verá novas reformas paramétricas, idade, cálculo, alíquotas, e talvez até mudanças paradigmáticas como a adoção de modelos híbridos de financiamento. A previdência complementar terá um papel crescente para quem quer manter renda adequada na aposentadoria. Do ponto de vista do direito previdenciário, isso significa que a matéria continuará dinâmica, o profissional terá que acompanhar em tempo real as alterações legislativas e as tendências. Há também um componente de direito constitucional forte. Qualquer reforma toca em cláusulas constitucionais sensíveis, gerando discussões sobre direitos adquiridos, segurança jurídica, expectativa de direito, etc., assuntos que já renderam ações no STF no passado. Por exemplo, não se pode retirar de quem já tem direito adquirido, mas pode-se alterar para frente mesmo que frustre expectativas legítimas, pois o STF tem entendido que não existe direito adquirido a regime previdenciário antes de cumprir os requisitos. Cada nova mudança, entretanto, será escrutinada, como ilustrado por José Sechin, ex-ministro da Previdência, em 2025, se o Brasil não reformar novamente a Previdência, a economia vai paralisar, tamanha seria a pressão fiscal. Ou seja, a reforma é não apenas uma questão previdenciária, mas macroeconômica. Assim, espera-se um debate público intenso a partir de 2025 sobre quais caminhos seguir. Para o estudante de direito previdenciário, ficar atento a essas discussões é fundamental. Significa entender não só as regras atuais, mas por que elas mudaram e como podem mudar de novo. Significa também estudar experiências internacionais e princípios atuariais básicos, já que o direito previdenciário moderno se embasa muito em dados demográficos e econômicos. Há uma busca de equilíbrio entre justiça social, garantir proteção ao idoso trabalhador vulnerável, e responsabilidade fiscal, não quebrar o Estado. Esse equilíbrio perpassa toda a evolução do direito previdenciário brasileiro desde 1923, quando surgiu a primeira caixa de aposentadoria, até hoje. Em 2025, estamos em um ponto crucial dessa jornada, e, ao que tudo indica, novos capítulos estão por vir. Nenhuma sociedade aguenta um déficit desse tamanho, alertou Sechin, referindo-se ao futuro da Previdência ser mantida como está. A frase ressalta o consenso de que algo deve ser feito agora, no agora dos próximos anos para que possamos, lá na frente, continuar garantindo que nossos idosos e trabalhadores incapacitados tenham um benefício para sobreviver. O desafio colocado aos governantes e aos operadores do direito é encontrar soluções que preservem os princípios da seguridade, proteção digna, solidariedade, sem levar o sistema ao colapso. Dito de outro modo, precisamos evoluir o modelo previdenciário para adequá-lo ao século XXI. Da mesma forma que a sociedade evoluiu em longevidade, estrutura familiar e mercado de trabalho. Conclusão: o direito previdenciário envolve um conjunto vasto de conhecimentos que vão desde seus fundamentos constitucionais até as minúcias dos cálculos de benefício. Um estudante de direito precisa assimilar conceitos básicos, previdência x assistência, regimes, princípios, conhecer as principais leis e regras, benefícios, requisitos, carências, formas de cálculo, e estar ciente das mudanças recentes, especialmente a reforma da Previdência de 2019, bem como dos desafios que despontam no horizonte. Procuramos aqui apresentar um panorama completo, com foco nos desenvolvimentos de 2020 para cá, período marcado pela implementação da SE 103/2019,
por novas jurisprudências, como a revisão da vida toda, e pela discussão crescente sobre a sustentabilidade do sistema diante de projeções preocupantes. Em linguagem acessível, revisamos os tipos de aposentadorias, com ênfase nas alterações da reforma, benefícios por incapacidade, pensões e auxílios, sempre pontuando as informações-chave que um operador do direito deve dominar. Também abordamos a situação atual do INSS e a urgência de se pensar no futuro. Ficou evidente que, mesmo após uma reforma considerada dura, a Previdência brasileira ainda lida com risco de desequilíbrio financeiro a médio e longo prazo. As notícias de que a Previdência pode quebrar não são alarmismo vazio, mas reflexo de análises de órgãos oficiais e especialistas. Entretanto, existem caminhos para evitar o colapso, via novas reformas e políticas de gestão, e a sociedade terá que decidir quais escolhas fazer. Por fim, deve-se lembrar que Previdência Social é, antes de tudo, sobre pessoas. Trata-se da segurança econômica de trabalhadores que dedicaram anos de suas vidas à produção de riquezas e que, ao envelhecer ou adoecer, precisam de amparo. Equilibrar isso com as restrições orçamentárias do Estado é uma equação complexa. O jurista previdenciário tem o papel tanto de defender os direitos individuais desses segurados, garantindo benefícios justos, corrigindo erros do INSS, etc., quanto de contribuir nos debates de políticas públicas, visando a perenidade do sistema para as futuras gerações. Conhecer as reformas passadas, 1998, 2003, 2019, e as lições que elas trazem ajuda a entender que a Previdência está em constante adaptação, e assim continuará. Em resumo, ao estudar direito previdenciário hoje, não basta decorar leis, é preciso compreender tendências, analisar dados e se manter atualizado. Somente com essa visão ampla estaremos preparados para, quem sabe, surpreender com soluções inovadoras e garantir que a Previdência Social cumpra seu nobre propósito por muitas décadas, sem cair na insolvência que tantos temem. Fontes utilizadas: Constituição Federal, 1988, artigo 194 a 204, Seguridade Social, e artigo 201, Previdência Social, Emenda Constitucional número 103/2019, Reforma da Previdência. Lei nº 8.212/1991, Organização da Seguridade Social, Custeio. Lei nº 8.213/1991, Planos de Benefícios da Previdência Social. Revista Veja, 3 de janeiro de 2025, entrevista com Vital do Rego, Pres, TCU, alertando sobre colapso em 5 anos. Fê-Comercio SP, 25 de abril de 2025, declarações do ex-ministro José Sechan sobre o impacto do envelhecimento e necessidade de nova reforma, Previnorte, 2024. Artigo sobre expectativa de nova reforma em 2025 e impacto do salário mínimo nas despesas. SG Advogados, 2023. Guia o que muda na aposentadoria em 2025 polegadas, regras de transição e cálculo, Projuris, 2024, Direito Previdenciário, Guia completo, Princípios, Legislação e Reforma de 2019. Migalhas, 27 de junho de 2024, artigo sobre impactos da reforma na aposentadoria por invalidez, novo cálculo 60% mais 2%, exceção de acidente, Jus Brasil, artigo, regras da pensão por morte após EC 103/2019 cota familiar 50% mais 10% por dependente,